Olá, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a presença aqui do nosso ilustre professor Tondo, Eduardo César Tondo. Vai ser muito bom a gente conversar hoje sobre legislação, boas práticas de fabricação, mas o grande foco é a gente entender, sair daqui entendendo o que é risco. Eu acho que a melhor pessoa para falar sobre isso é o professor Tondo, e por isso que a gente convidou ele. É um dos grandes líderes desse assunto aí, eu posso chamar dessa forma, e a gente vai aprender um pouquinho e compartilhar um pouco também do que a Neoprospect entende, assim. Então, para falar um pouco de risco, eu queria convidar os nossos especialistas também da Neoprospecta, a Amanda, e trabalha na área de gestão de clientes. Ela ajuda a desenvolver produtos, né, e produtos que fazem também análise de risco, e a gente, enfim, como empresa de tecnologia, está bem preocupado com esse assunto. E o Alan, que trabalha na parte de bioinformática, que também ajuda nessas soluções, já na parte de ciência de dados e elaboração desse risco. Então, o professor Tondo, ele é professor titular do ICTA da URGS, especialista da OMS, aí, que acho que é algo recente, né, Tondo, de agora. Você pode falar um pouco mais como é que foi até para ti fazer parte da OMS. Membro do Codex, consultor em segurança alimentar há 20 anos, com mais de 140 publicações e líder de pesquisa do CNPq. Autor de livros e referência em HACCP e regulamentos nacionais e internacionais. Então, essa é uma breve apresentação do professor e acho que a discussão vai ser bem interessante para a gente falar sobre riscos e sair daqui compreendendo até como que a gente pode, depois de riscos, o que a gente pode fazer depois, né? Que eu acho que é o mais importante, depois da análise de risco, a gente definir quais são as ações que a gente pode fazer, né, baseadas, e como é que essa decisão acontece dentro da indústria de alimentos. Então, como empresa de biotecnologia, a Neoprospecta é uma empresa dedicada para gerar conhecimento para a inteligência de tomada de decisões, né, principalmente da qualidade, controle de qualidade. E quando a gente fala controle de qualidade, a gente entende que a indústria toda é responsável pela qualidade, não só as pessoas do setor de controle de qualidade. E essas decisões são baseadas em dados. E esses dados podem vir de sequenciamento de DNA, que é uma tecnologia que a gente utiliza bastante, podem vir da ciência dos dados, desses dados, o que eles podem ajudar a definir uma tomada de ação, e esse objetivo é sempre focado em aumentar a qualidade e segurança dos produtos, dos processos, a partir dessas informações microbiológicas e dados correlacionados. Então, fazendo essa breve introdução, eu me chamo Ted, vou ser o mediador dessa conversa e sou o coordenador da área comercial da empresa. Bom, então, apresentado os especialistas, a primeira pergunta aqui vai para o professor. Como que você compreende riscos hoje, essa análise de risco, e o que é risco? Assim, vamos primeiro definir o que é risco, Tondo. Certo, Ted. Então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? Então, saúde Ted, saúde Amanda, o Alan, e para falar de assuntos que a gente gosta muito, né? Falar de risco, falar de indústria de alimentos, falar de diferenciar perigos e como é que a gente consegue implementar tudo isso na prática, né? Então, eu agradeço esse encontro que a gente tem aqui e agradeço a New Prospecta por me convidar, estar aqui, confiar, né, na nossa conversa. Mas essa pergunta do Ted é muito importante, né? O que é risco, gente? Risco tem uma abrangência muito grande, a gente fala toda hora em risco, né, no dia a dia, isso aqui é arriscado, aquilo lá é arriscado, mas a gente vai ver o conceito do risco, basicamente risco é a função da probabilidade e da severidade de ocorrência de um perigo, certo? Isso quando a gente aplica o risco falando em segurança de alimentos. Então, vamos explicar isso aí, né? O que é a função? Primeiro, eu vou identificar um perigo, certo? Então, vamos pegar um perigo. Perigo, o que é? Perigo na indústria de alimentos, no serviço de alimentação, é aquilo que pode causar uma doença, pode causar um agravo, pode causar um problema. Então, simplificando, vai ser um micro-organismo patógeno, a salmonela, a Listeria monocytogenes, a enterotoxina do Staphylococcus aureus,
e não o Staphylococcus aureus, né? Por quê? Porque é a enterotoxina que causa o surto, a bactéria. Então, esse é o perigo, certo? Eu identificando o perigo, aí eu vou ver o risco dele. Aí eu vou ver, então, a função da severidade da probabilidade. Vou ver quanto que aquele perigo causa de consequência. Resumindo, se o perigo mata muito, mata médio ou mata pouco. Assim a gente calcula, classifica, quantifica a severidade de um perigo dentro da indústria de alimentos. E também eu vou ver a probabilidade daquele perigo estar no meu alimento dentro da minha indústria. E aí sim, vendo esse enfoque de pé no chão, esse enfoque de realidade, aí eu consigo calcular o risco. Porque eu posso ter, por exemplo, um patógeno, que é o perigo, que seja muito severo, exemplo, Clostridium botulinum, causa botulismo, né? A neurotoxina desse micro-organismo causa botulismo, que é uma das DTAs, doenças transmitidas por alimentos mais perigosas. Isso é pouco provável de encontrar na minha indústria, no meu alimento. Ou seja, o risco dele é baixo. E aí eu não crio pânico, certo? Então, esse é um enfoque bem profissional que as indústrias e o governo têm adotado, substituindo, ou melhor, indo um pouquinho além da análise de perigos, que é o que a gente vê muitas vezes no APPCC. Tá? É por aí. Bacana, acho que ficou mais claro, que é a frequência e a severidade. E qual a importância de ser feita uma rastreabilidade na gestão de crises, assim, tá? Eu já defini meu risco, mas agora eu prefiro, eu tenho que fazer uma rastreabilidade e isso está inserido em gestão de crises, assim, qual a importância disso depois da definição do risco? A rastreabilidade ela é importantíssima para a gente ver qual é a fonte do perigo e qual é o tamanho do risco. Então, se eu faço uma rastreabilidade de onde veio aquele micro-organismo patogênico, se foi de um fornecedor, se foi de uma superfície que entrou em contato com o meu alimento, se foi de um manipulador, isso me permite prevenir o próximo problema, a próxima contaminação, o próximo surto e assim por diante. Então, é fundamental a rastreabilidade para isso, né? Uhum. E na gestão de crises me permite prevenir o próximo, né? Uhum. Aquilo que já aconteceu já deu problema, então a gente tem que prevenir o próximo. Uhum. A gente percebe também que nem toda chegar na causa raiz é um desafio, né, Tondo? E muitas vezes a gente não tem tempo de fazer rastreabilidade para todos, e por isso que essa definição do risco e da importância do perigo, risco, é para saber também qual é a prioridade. Eu preciso chegar na causa raiz de todos os problemas, mas nem sempre a gente vai conseguir, né? A indústria também talvez nem tenha tempo para isso. Então, por isso que é importante também essa definição de frequência e severidade para você focar nos de maior risco, né? Exatamente. Então, essa classificação que se faz, primeiro se identifica os perigos e depois se classifica o risco desses perigos, me dá, além do enfoque bem realístico da situação, da figura da minha empresa, ela vai me permitir ver exatamente como tu falou, aquilo que interessa mais controlar. Uhum. Então, aquilo que tem maior risco tem que ser controlado com mais enfoque. Aí eu vou botar mais recursos, mais tempo, mais gente para controlar o perigo que tenha maior risco de ocorrência. Uhum. Então, isso é fundamental. Perfeito. Tu tocou uma coisa bem importante aqui, Ted. Desculpa te interromper. Não, imagina. Mas a questão de identificar a fonte. Muitas vezes a gente não consegue isso. Se eu não tenho uma análise bastante acurada, se eu não tenho uma análise molecular, muitas vezes, eu não consigo identificar muitos dos perigos, que dirá o risco. Né? Não tem como. E um toque real aqui. A grande parte dos surtos que ocorrem com doenças transmitidas por alimentos, eles são fechados epidemiologicamente, a fonte de contaminação é fechada, sem identificar o perigo. Isso é um problema, porque a gente assume que tal micro-organismo causou o perigo,
o surto, a doença, com base em quê? Em taxa de ataque, em tempo de incubação e sintomas. Só que muitas vezes a gente erra. E eu estou falando do governo, eu estou falando das equipes que controlam a segurança de alimentos dentro das indústrias, ou da vigilância sanitária, por exemplo, das vigilâncias sanitárias. Então, a identificação dos perigos com análises acuradas, com uma precisão acertada, é muito importante. Ao longo dos anos, a Neoprospecta percebeu que também essas metodologias, como você citou, do sequenciamento de DNA, elas estão ficando mais comuns, né? Não só porque ficaram mais baratas, mas porque viu-se a necessidade de alguns problemas serem, sim, aprofundados até a causa raiz para ficarem mais baratos na solução. Então, a indústria percebeu que isso economizava tempo e recursos do controle de qualidade para você direcionar para a causa raiz, que a maioria todos os problemas preventivos vão ser mais baratos do que o corretivo, para que a gente também tenha uma gestão mais eficaz na indústria, né, do controle de qualidade. E só para definir um pouco melhor, assim, você citou HACCP, qual a diferença entre análise de risco e HACCP? Então, aqui é uma coisa bem interessante essa pergunta, porque, de novo, ela é prática e muito aplicada nas indústrias, né? São duas ferramentas diferentes, certo? Análise de risco é o nome de uma ferramenta que é muito diferente do HACCP ou APPCC. Análise de risco é uma ferramenta geralmente utilizada por o governo. As grandes indústrias viram que ela funciona muito bem, estão usando ela também, mas geralmente é o governo que utiliza a análise de risco. E a análise de risco ela é dividida em três passos, digamos assim, né? 3 elementos: a gestão de risco, a avaliação de risco e a comunicação de risco. Na gestão de risco, o gestor de risco, que pode ser o ministro da Agricultura, ministro da Saúde, um gestor importante, identifica um perigo de segurança de alimentos, que geralmente é um patógeno relacionado a um alimento, e essa pessoa, com a sua equipe, vai pegar o máximo de informações sobre aquele perigo e vai tentar resolver ele. Né? Se tiver informações suficientes para tomar a decisão acertada e resolver o problema, resolve ali e acabou-se o problema. Muitas vezes isso não é possível. As informações disponíveis não são suficientes para a tomada de decisão, e aí o gestor de risco encomenda uma avaliação de risco. Encomenda para quem? Para instituições de pesquisa, para universidades, para institutos de análises, para quem faz a parte analítica. Né? Então, aqui, experts vão ser consultados para levantar mais informações que aquele gestor precisa para a tomada de decisão. Esses pesquisadores, esses cientistas vão analisar o problema, vão entregar o resultado daquilo que eles encontraram, pelas análises, pela questão da ciência, certo? E essas informações vão ser entregues ao gestor, que aí vai tomar sua decisão com aquelas novas informações. Finalmente, o último passo da análise de risco é comunicação de risco, ou seja, um processo interativo de troca de informações. Então, esse gestor pode pegar e comunicar à população a medida de controle para resolver aquele problema, inicialmente, que ele tinha na gestão de alimentos, gestão de riscos, certo? A comunicação pode ser feita através de uma campanha, pode ser feita através de anúncios, pode ser uma legislação nova, como pode ser um processo que envolva toda a gestão, a comunicação e a avaliação de risco. Tá? De uma forma bem simples. Essa é a análise de risco. O HACCP, ou HACCP, ou APPCC, ele é uma ferramenta de segurança de alimentos, basicamente. Pode ser usado para qualidade também, mas, basicamente, o HACCP, ele traduzido em português, se chama APPCC, que é Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
Então, aqui não é uma ferramenta de gestão do governo, mas é uma ferramenta aplicada a produtos específicos dentro de indústrias específicas. Então, dentro do máximo da teoria, a gente diz que cada produto feito numa indústria, num serviço de alimentação, ele tem que ter um plano APPCC. E neste plano se vai a equipe APPCC, né, que tem a incumbência de implementar isso dentro da indústria ou dentro do serviço de alimentação, vai identificar perigos químicos, físicos e biológicos em cada etapa da produção de alimentos, daquele alimento específico, e vai identificar as suas medidas de controle. Depois disso, vão ser identificados os pontos críticos de controle, os famosos PCCs, que são as etapas onde aqueles perigos significativos, ou seja, perigo, não estou falando de risco, tá? Aqueles perigos significativos podem ser controlados. Se vê qual é o limite que esses PCCs podem variar, e esses limites devem vir da legislação, da ciência ou da experiência pessoal, mas desde que comprovada por muitas análises. Depois se registra tudo isso, então se faz um monitoramento, registra a verificação desses PCCs, se valida PCC, se valida as medidas de controle, todo o plano, e finalmente se faz um sistema de registro que me permite mostrar para auditores, para fiscalização, seja o mapa, seja as vigilâncias, aquilo que foi feito. Então, na verdade, são duas ferramentas completamente diferentes que não devem ser confundidas. Uma aplicada mais na gestão governamental de um país ou de uma região, e outra por indústrias específicas. Bacana. Eu acho que na ANEEL, por experiência, né, vou fazer 7 anos aqui na empresa, a gente tem acompanhado a gente usou muito tempo o sequenciamento de DNA para fazer uma avaliação de saúde da planta, assim, microbiológica, para você ver o perfil microbiológico de biofilmes que são formados em equipamentos, né, em tubulações, e poder você tomar uma decisão mais dinâmica, com mais conhecimento, uma camada a mais de conhecimento do que a microbiologia clássica, tradicional, conseguia chegar, para conseguir tomar uma decisão, mas também avaliar um cenário não só corretivo de um problema, mas preventivo e até preditivo. Pensando nisso, na frequência e na severidade, a gente percebeu que com DNA dava também para avaliar riscos antes deles acontecerem, pela própria sensibilidade do método, né? E a gente criou um sistema que eu queria convidar um pouco a Amanda para explicar como é que a gente avaliou frequência e severidade no risco usando sequenciamento de DNA. Acho que a Amanda pode falar um pouquinho como que a Ana Prospecta fez isso, que é bem importante. Bacana. Aproveitando que o professor falou um pouquinho, né, a gente, dentro da Neoprospecta, a gente avalia dentro das indústrias o risco não só de uma forma de segurança, a gente avalia o risco numa forma global. Então, hoje, para a indústria, é muito importante também que ela não tenha uma alteração de um produto, então a parte sensorial, ela não tenha algum perigo, por exemplo, de condições higiênico-sanitárias ou algum perigo também na forma de higienização, né? Como você mesmo comentou, dessa parte de biofilmes, porulantes. Então, hoje em dia, na ANEEL, a gente criou um produto, né? Basicamente, que é o nosso relatório de indicadores de risco, que pensa na indústria como um todo. Então, a gente tem dentro da indústria essa avaliação do sequenciamento de DNA, a gente faz uma avaliação de zoneamento dentro dessa indústria, então a gente classifica os pontos dentro dela de acordo com os níveis de zoneamento, né? Quanto mais perto do produto final, que vai ser disponibilizado para o consumidor, até o início da sua produção, então sua matéria-prima, enfim, a gente zoneia essa indústria, né? Através do RASOP, e aí a gente faz essa avaliação estatística para esses indicadores. E hoje, esse relatório de risco dentro das indústrias, a gente tem 4 principais indicadores. Então, a gente tem o indicador de segurança, que é muito importante para todas as indústrias. Então, a gente vê doenças transmitidas por alimentos, patógenos e até a IN 161, né? As instruções normativas hoje de alimentos, né? Tem as suas atualizações.
E fora isso, a gente vê outros indicadores também que são muito importantes dentro da indústria. Então, nós temos formadores de biofilmes, esporulantes, micro-organismos que são resistentes a sanitizantes também, quais micro-organismos vão deteriorar aquele produto, aquela matriz alimentícia, e quais vão trazer aqueles índices de condições higiênicos sanitárias. Então, a gente tem essa avaliação geral para diferentes tipos de micro-organismos, né, dentro da sua planta. Então, a gente faz a avaliação do sequenciamento de DNA e a gente consegue trazer um valor, um nível estatístico de risco. E é muito bacana, acompanhando o que você comentou também, que hoje a gente consegue ter no cliente essa avaliação preditiva. Então, a gente consegue fazer um acompanhamento, por exemplo, no cliente de 3 em 3 meses, e com essa avaliação de risco, a gente consegue saber antecipar se o cliente está com alto risco ou com baixo risco, médio risco, naquela zona específica. E aí a gente consegue atuar com um plano de ação preventiva. Então, hoje, a gente tem ciência de um resultado de RIR, né, que é o nosso relatório de indicadores de risco, que tem um resultado, e a gente tomando ações, o cliente ele não teve perdas. Então, ele não tem perda de produto, ele não tem perda de algum nível de segurança, e quando ele não tem essa ação preventiva, o valor estatístico do nível do relatório, ele acaba realmente acontecendo. Então, a gente consegue fazer essa avaliação temporal e conseguir ou prevenir o risco para que ele não aconteça, ou quando não tem ações efetivas para antecipar, esse risco realmente acontece dentro da indústria, a gente tem esses desvios. E aí é bem bacana. Perfeito. Se quiser comentar, fica à vontade, tá, Tonda? Eu achei bem interessante, né? Super bacana a abordagem, uma abordagem ampla, né? Que pega vários aspectos importantíssimos para as indústrias. Porque a gente costuma compartimentar, né, dividir cada etapa ali, cada área, mas no final do frigir dos ovos a gente precisa controlar tudo. Né? Então a gente encara o controle separando o que é problema para a segurança, o que é problema para a qualidade, mas a indústria tem que controlar tudo. Então, se vocês têm uma ferramenta que faz isso, é muito bom. Foi legal. E o enfoque também... Desculpa. Não, pode falar. Não, só o enfoque preventivo eu achei bem legal, né? Porque é o que mais pega, é isso. Quanto mais preventivo, melhor. Evitar o corretivo. E o bacana é que a ferramenta ela traz os pontos e quais os micro-organismos. Então, a gente consegue também agir com ações específicas para aquele tipo de microbiota que está ali naquela região. Isso também é bem bacana. Que legal. Isso é muito bom, pensando em que você tem perfis microbiológicos diferentes em salas, em ambientes diferentes, né? Câmara fria, desossa de um frigorífico, você consegue atuar, inclusive, com sanitizante mais adequado para aquele grupo de micro-organismos, né? O prospector consegue sentar junto ali com o fornecedor de químicos e com a indústria e decidir qual é o melhor perfil, né? De sanitizante versus perfil microbiológico. Isso economiza tempo, né? Tem cliente nosso, por exemplo, que procurou a Neoprospecta, que ele usava um detergente enzimático toda vez que aparecia um Bacillus cereus. Então, ele pagava mais caro, e sendo que ele resolvia o problema, mas em 3 meses voltava. Então, ele estava investindo, mas sem entender a causa raiz. Ele entendia o risco, que era um patógeno, mas não resolvia o problema. Então, soluções como essa ajudam a entender a microbiota acompanhante. O que está acontecendo ao lado daquele Bacillus cereus? Tem outra microbiota acompanhante que eu posso usar um sanitizante específico para destruir um biofilme e eliminar o Bacillus. Então, tem uma série de soluções relacionadas a esse produto, digamos assim, da Neoprospecta, que a gente trouxe para apresentar aqui para vocês e compartilhar junto com as informações que o Tondo está trazendo para a gente. Outro lado que a gente percebe também, é que, sem falar de sequenciamento e agora de dados da própria indústria, é que a indústria levanta milhares de dados, né? Seja em planilhas, em papéis, e às vezes ela não consegue nem tá tempo de absorver todo esse dado para fazer uma HCCP ou uma análise de risco, vou chamar de HCCP, porque a análise de risco o Tondo acabou de explicar que é mais a parte governamental, mas no sentido de levantar o risco de frequência e severidade de forma estatística para poder trabalhar
Então a gente acaba ficando ali corrigindo o problema e sem ter tempo de fazer uma real avaliação do risco. E pensando nesse ponto, independente do serviço de sequenciamento, a Neoprospecta também fez um software, que é o Biome Quality, que está na tela do lado direito, que ele digitaliza todos os dados da indústria. Peraí, vamos então ver se os dados de microbiologia têm a ver com dado de processo. Por exemplo, temperatura. Toda vez que a temperatura da fase de eliminação final de micro-organismos não atinge tal ponto, meus dados microbiológicos mudam. Então, se eu quiser correlacionar, digitalizar todos os dados de processo, todos os microbiológicos e físico-químicos em um único lugar para a qualidade trabalhar, é o Biome Quality. Então, a gente pensou em eliminar papel, planilha, e a qualidade de ter um software, né, para ela, porque o laboratório já tem software, já existem softwares para a indústria gerenciais como ERPs, mas a qualidade a gente sentiu falta, e o nosso próprio cliente perguntava, vocês têm um software que você mostra todos os dados da qualidade? Hoje tem, e inclusive a gente tem uma avaliação de risco também preditivo, que eu gostaria de convidar o nosso especialista Alan para explicar um pouquinho como que foi construída essa avaliação de risco dentro do Biome Quality com os próprios dados da planta, para eles até economizarem muito tempo para tomarem decisões, né? Acho que é bem relevante também. Olá, pessoal. Então, pois bem, como o Ted falou, o fato de a gente ter todos esses dados agrupados numa ferramenta possibilita que a gente consiga tomar decisões a partir de dados. Então, com isso, a gente tem uma ferramenta que se chama NeoRisk, e essa ferramenta NeoRisk ela disponibiliza 3 funcionalidades muito úteis para esse gerenciamento de risco da indústria. A gente tem um software que calcula o risco de amostras de resultados específicos, e esse software utiliza algoritmos de machine learning, no caso Random Forest, para predizer, a partir de dados de peso de cada uma dos parâmetros daquele resultado. Então, tem qual tipo de análise microbiológica que está sendo feita, qual local da planta que foi encontrado aquilo, que tipo de produto era aquele. E a partir desses pesos, o Random Forest consegue calcular qual é o risco daquele resultado. E, além disso, a gente também proporciona a união e a avaliação de riscos em grupo. Então, você pode pegar, por exemplo, um grupo de amostras específico e avaliar o quanto que essas amostras estão derivando junto nessas não conformidades que vão aparecendo. Com isso, o software consegue calcular qual é a probabilidade de acontecer uma nova não conformidade naquele grupo específico, e você consegue entender, por exemplo, se seus dados de bactérias totais estão correlacionados com seus dados de bolores leveduras, por exemplo, ou correlacionado com algum outro tipo de acidófilas ou algum outro tipo de avaliação microbiológica. Isso facilita porque você consegue também correlacionar causas para tentar descobrir e melhorar as suas ações para poder resolver esse problema. E, por último, o software também conta com uma gestão de amostragem. Então, como essa questão de amostragem microbiológica é uma coisa muito custosa para a indústria, o NeoRisk proporciona uma ferramenta onde ele, analisando os resultados dos últimos meses ou anos do cliente, ele consegue prever qual é o local que pode ter maior probabilidade de ter uma não conformidade. E com isso ele vai orientando quais locais são mais necessários ou mais importantes de se ter mais coletas ou menos coletas. E com isso ele consegue gerenciar qual local você precisa ter uma maior sensibilidade, uma maior profundidade de coleta, e qual local você pode ter uma menor sensibilidade e mesmo assim manter um risco equilibrado, um risco controlado da indústria. Então, o NeoRisk proporciona essas coisas com esses algoritmos. No caso, ele utiliza machine learning e algumas técnicas de estatística, como como estatística bayesiana e como simulações de Monte Carlo, para que a gente possa simular como que poderia acontecer em vários cenários possíveis daquela indústria, daquela planta, e a partir disso tomar decisões conscientes e decisões assertivas mesmo, que possam tanto ser úteis na prevenção de risco, quanto também na questão de custos dessa prevenção. Perfeito. E legal acrescentando o que o Alan falou é que sempre que o NeoRisk ele dá uma suposição de você pode reduzir o seu plano de coleta ou você precisa aumentar seu plano de coleta, ele coloca o grau de confiança, né, daquela decisão. Então a decisão final sempre vai ser do ser humano. Não é necessariamente, você não precisa fazer tudo que a IA está dizendo, mas você tem a ferramenta para você escolher no final das contas se você vai fazer aquilo ou não, que é o
é o grande ponto aqui, né, a decisão final. E o que tudo isso, enfim, a gente falou de análise de risco, avaliação de risco, mas eu acho que existe um contexto também, né, que as indústrias até nem podem mexer no plano de coleta, porque às vezes é uma decisão global, né, e já vem um plano pré-estabelecido, e por isso que eu falo que a decisão final é do ser humano, e é importante que isso aconteça, porque depois o ser humano pode discutir até com essa decisão global, porque avaliando estatisticamente, talvez essa decisão global no ano passado tenha ido por uma linha que eu não tinha dados, agora eu tenho. Então você consegue contra-argumentar com, inclusive, legislações, né, na minha opinião, né? E o que isso tem a ver com legislações, códex alimentares, Tondo? Deixa a gente entender um pouco melhor, assim, essa parte. Eu acho que essa pergunta é super boa também, porque muita gente ouve falar do Códex Alimentares, mas não sabe exatamente o que ele faz, né? O que ele é. Então, o Códex Alimentares é um grupo de especialistas, que reúne especialistas do mundo todo, e o Códex é uma iniciativa da FAO e da OMS para fazer recomendações que sejam relacionadas a alimentos. Então, toda vez que tem um problema de contaminação, ou uma suposta contaminação, que tenha um perigo ou um risco relacionado com o alimento, o Códex se debruça na análise desses perigos e riscos, né? E faz recomendações para prevenir esses perigos. Então, o Códex Alimentares é um grupo de especialistas, compostos por especialistas encaminhados por cada país, certo? E esses especialistas estudam aquele problema de segurança de alimentos, aquele problema de um risco relacionado a alimentos, e fazem as suas recomendações para prevenir ou resolver esse problema. Então, como a gente brinca, né, o Códex Alimentares, primeiro, ele não faz legislações, mas, na verdade, ele está acima da lei. Ninguém está acima da lei, mas a gente brinca só para a gente entender. O Códex Alimentares faz a recomendação, uma vez essa recomendação tendo sido aceita pelo Códex, ela é divulgada, e os países, o mundo todo, praticamente, utilizam a recomendação do Códex para fazer a sua legislação. Então, é nesse sentido que a gente mostra a importância do Códex, né? Então, sim, aquilo que entra nas graças e passa pelo crivo do Códex tem uma importância grande em nível mundial para muitos países. Uhum. Mas, na sua opinião, quais são os maiores impactos disso, assim, para a indústria de alimentos? Pensa assim, ó, Ted, a recomendação que o Códex vai fazer como uma medida de controle, como uma medida preventiva de um perigo para carne, para leite, para vegetais, geralmente vai virar uma legislação que vai ser aplicada diretamente dentro da indústria. Então, todas as nossas legislações, nos últimos, vamos chutar aí, né, 20 anos, foram feitas com base nas recomendações do Códex. Pode ser todas, que a gente nunca sabe de todas, né, mas muitas. O Brasil tem uma atuação muito forte no Códex Alimentares, e o Brasil está sempre muito alinhado com as decisões do Códex, sempre muito atualizado. E logo depois isso vai parar na indústria, tá? Há dúvida disso. Então, é muito séria a recomendação do Códex, tem muita responsabilidade. E comparando com outras implementações assim de autocontrole, BPF, ASOP, né, a PPCC, qual é o destrinchamento, o que vem depois de uma legislação, porque depois dessa legislação, dessa orientação do Códex de legislação, existem essas outras implementações, né, de boas práticas de fabricação. Qual é o papel assim desses autocontroles, boas práticas? Então, geralmente, tanto os autocontroles, quanto as boas práticas, quanto a obrigatoriedade de uma implementação de HACCP, são reações, são decorrentes de uma legislação.
e que veio de uma recomendação do Códex, né? Então, elas já são a consequência de uma recomendação e de uma legislação implementada. O que eu acho muito importante, né, que o que venha como decorrência de uma legislação e, portanto, de uma recomendação do Códex, que não perca esse alinhamento com a recomendação inicial do Códex, né, com a legislação do país. Porque às vezes a gente refina tanto, isso é normal, né? A gente refina tanto, dentro da ciência a gente faz muito isso, né? A gente começa a ir para dentro de um certo setor da ciência e a gente perde a realidade, perde a conexão com a realidade, perde a conexão com a legislação, e isso não é bom, né? Então, acho que é sempre legal essa visão macro aí, para estar alinhado com as grandes linhas de pensamento e de regulações internacionais e nacionais. Isso é importante para a indústria e para o serviço de alimentação. A gente percebe que nesse link que moram talvez os maiores desafios, né, de implementação desses sistemas, seja de autocontrole, boas práticas, de sistemas que possam fazer essa avaliação de risco, avaliação microbiológica, por questões de custos, de tempo e outras questões envolvidas, né? E eu acho que a Neoprospect acaba trabalhando muito nessa linha, porque a indústria teve que, talvez, não sei qual motivo, né? Se ela teve que focar numa área antes da outra, não sei o que veio primeiro ali, do controle de qualidade. Eu sei que existe essa emergência, digamos assim, de ter um sistema que consiga fazer essa avaliação de riscos e de uma forma mais dinâmica, porque trabalhar da forma corretiva já não está mais suprindo a velocidade em que a indústria precisa da informação. Não só na indústria, né? A informação, de uma forma geral, está muito rápida. E isso não ia ser diferente na indústria, que é mais rápida ainda. Então, esse desafio de implementação de sistemas, eu acho que abriu bastante mercado para a Neoprospecta poder atuar com esses dois sistemas hoje, que a gente trabalha, inclusive, em paralelo na indústria, né? Porque um não substitui o outro. A gente não gosta de falar de substituição. A gente está acrescentando. Quanto mais informação você tem para tomar decisão, então você está acrescentando uma camada nova de inteligência para a tomada dessa decisão, né? Então, acho que esses dois sistemas que a gente trouxe aqui para discutir, junto com essa discussão do risco, autocontrole, são justamente para ajudar a indústria a fazer ali no Biome Quality um autocontrole, fazer uma análise num mapa de risco, em que eu veja todos os pontos da fábrica e consiga poder tomar decisões. E eu acho que tem uma importância grande aí dentro desse contexto. E em relação ao futuro assim, da segurança de alimentos, você que participa da OMS, tem essa experiência até de participar de grupos de formação, inclusive de legislação, o que você enxerga de tendências dessas novas regulamentações? O que a gente vê, né? As novas regulamentações, elas muitas vezes também são uma decorrência de algum problema que está ocorrendo, né? Então, primeiro aparece o problema, esse problema seja de comércio internacional de alimentos, seja de doenças por algum patógeno ou algum perigo químico, elas geram a necessidade de um controle. Tá? Então, primeiro ocorre o problema, e aí depois vem a regulamentação para tentar controlar esse problema ou prevenir ele. O que a gente vê como tendência, né? A tendência é que essa resposta seja mais rápida. Né? Mas também a gente não pode procurar pelo em ovo, né? A gente tem que cuidar para não procurar inventar problema onde ainda não tem. Claro que a medida preventiva tem que estar implementada, mas a gente tem que cuidar e não gastar dinheiro nem esforços com aquilo que não é um perigo significativo ainda. Então, a tendência é muito, como vocês falaram, trabalhar no preventivo, assumindo que a medida preventiva para um grupo conhecido de micro-organismos ou de perigos químicos, físicos e biológicos, melhor dizendo, vai controlar patógenos emergentes, vai controlar futuros perigos. Muitas vezes a gente não consegue isso, né? Porque surge um novo patógeno
e pula todas as barreiras que existem até então. Aí a gente tem que se virar nos 30 para conseguir uma nova medida de controle. Mas o caráter preventivo tem sido muito forte como tendência, certo? Aí entra as ferramentas de análise, né? Porque eu preciso saber o meu inimigo, o meu provável inimigo, e aí vem a tendência de cada vez técnicas mais modernas para nos auxiliar nisso. Machine learning, né? A inteligência artificial, o sequenciamento entrou como uma ferramenta para ficar, certo? Sequenciamento total de DNA. E como o Ted falou, antes super caro, agora já está muito mais acessível e a gente espera que fique muito mais acessível. Por quê? Porque ele nos dá uma visão que a gente não tinha até então. Né? Isso é bom. Perfeito. A Amanda hoje ela trabalha bem próximo assim, né, dos nossos clientes. O que você acredita, Amanda, que é a visão do cliente em relação à inteligência artificial diante dos desafios assim que a indústria de alimentos tem? Qual foi o impacto de você implementar uma ferramenta com inteligência artificial no controle de qualidade, na sua visão? O que eu vejo muito dos clientes hoje é essa percepção de que a indústria ela não é só valores, né? Antigamente tinha muito isso, a redução de custos, mas hoje é muito importante essa qualidade, você estar em dia com todas as partes de risco, então você ter o seu produto com muita qualidade. Isso hoje em dia está tão quão importante com toda essa avaliação de custo dentro da indústria. Então, você ter ferramentas de IA ou de machine learning que conseguem avaliar, então, hoje, você consegue reduzir custo aqui, mas manter a sua qualidade alta, né? Isso, hoje em dia, é o ponto fundamental dentro da indústria. E você ter ferramentas que te dão segurança, então, não é simplesmente uma visualização, uma parte visual. Não é simplesmente um dashboard que você vai avaliar e você vai entregar eu estou vendo que está baixando, então eu acho que eu posso diminuir. Não, hoje a indústria tem com essas ferramentas uma posição concreta. Eu tenho uma avaliação de risco que me diz que eu não tenho perigo para esse ponto, então eu posso reduzir, que eu não vou ter pioras constantes dentro da minha indústria, ou eu preciso, ou ao contrário também. Eu tenho pontos que eu preciso melhorar, porque eu tinha um protocolo de fazer 10 análises, mas aquelas 10 análises pela avaliação de risco não é suficiente. Então, essas ferramentas, ela vai muito nisso também que o professor comentou. Hoje em dia, ninguém quer também fazer ações sem saber se vai ter resultados ou não. Então, essa avaliação de risco geral, esses produtos novos, vêm para isso. Então, ele te mostra onde você tem que investir, sendo assertivo, sem exagerar nos custos. Então, hoje você consegue ter uma avaliação equilibrada de segurança, de qualidade e sabendo aonde reduzir custos ali dentro da sua indústria. Perfeito, legal essa fala, porque é notável que não é só reduzir custo mais, a qualidade, melhorar a qualidade também reduz custo lá na frente e também melhora a qualidade e segurança. Então é um ciclo, né? É um ciclo legal essa fala. E a gente tem o papel do consumidor também nessa segurança alimentar, né, professor? Qual a sua visão em relação ao consumidor nessa história toda? Se a gente vai ver em termos práticos, muitos dos perigos eles vão ser, na prática, eliminados na casa do consumidor. Vamos botar um exemplo prático. Né? A gente ainda não tem tecnologia no mundo nem no Brasil, né? Somos o maior exportador de carne de frango do mundo, para, por exemplo, eliminar totalmente a salmonela de toda a produção brasileira, que é excelente. Onde é que a gente vai eliminar a salmonela de algumas carcaças, de alguns cortes que podem estar contaminados? Imediatamente na casa do consumidor, antes do consumo, pela cocção, pela fritura, ali. Então, a gente tem que chamar essa consciência do consumidor. O consumidor tem que estar consciente. Não é só cobrar da indústria, não é só cobrar do governo de que o alimento tem que estar descontaminado. Óbvio que a gente faz de tudo, e realmente a indústria faz de tudo, a universidade faz de tudo, o governo faz de tudo, para ter um alimento seguro. Ainda assim, tem alguns alimentos que podem estar contaminados e o consumidor tem que nos ajudar
cozinhando bem, tendo boas práticas dentro da cozinha, tendo higiene ali dentro e nos ajudar a eliminar certos patógenos que porventura estejam lá. Perfeito, aí a gente fecha o ciclo, né? Trabalhou preventivamente, fez a sua parte e lá na ponta também. O papo está muito bom, eu vou seguir para um encerramento, porque eu acho que a gente vai ter que até marcar outro para continuar, são muitos assuntos interessantes, a gente adora falar sobre esses assuntos, e eu queria colocar à disposição na tela, depois a gente vai colocar aqui para vocês os contatos da Neoprospecta, como eu posso entender mais sobre o tema. A gente gosta muito dessa parte de educação também, a gente faz programas de webinars, justamente focando em falar mais sobre o tema, porque a gente acredita muito que os temas evoluem à medida que a gente discute mais sobre eles e amplamente discute o assunto. E o contato, enfim, se interessou também para saber uma parte mais comercial, vai ter o contato aqui da Neoprospecta para vocês entrarem em contato, e agradecer. Acho que a presença aqui dos especialistas da Neoprospecta, o Alan e a Amanda, o professor Tondo ter aceitado aí ter essa conversa fora do protocolo, uma conversa mais aberta sobre todos os temas que a gente falou hoje. E se vocês se interessarem por mais algum tema que a gente se aprofunde, a inteligência artificial, impactos, como que a gente está vendo isso, coloquem nos comentários que a gente vai com certeza responder um por um. E agradecer novamente aí, professor, e que fiquem abertos novas oportunidades para a gente tratar, porque a IA ainda vai revolucionar bastante, ainda vai se mudar muito esse contexto aí da microbiologia preditiva, e a gente tem bastante assunto aí para conversar, e obrigado aí novamente. Eu que agradeço. Gente, foi um prazer estar com vocês, e é isso aí, muito bom. Parabéns. Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.